Então estamos aí com mais outra parte do equipamento hidráulico no ROV. Como eu te falei, não é só no ROV que nós temos a parte hidráulica. O seu conhecimento não pode se limitar ao ROV. Tem que ser para todo o sistema de operação do ROV, que vão precisar do seu conhecimento ali, da manutenção. Um controle remoto de guincho também faz parte da manutenção. O operador de ROV tem que saber também sobre essas partes. Aqui, só a título de curiosidade, mostrar algumas fotos para vocês de um controle, para ver o quanto que é complexo, né? A quantidade de tubulações, né, que saem, né? Tem manômetros, né? Esse aqui é um circuito até bem complexo, né? Você tem válvulas de retenção, válvulas de ajuste, né, de pressão, porque muitas vezes você precisa fazer um controle dessa pressão, que ela vai chegar até onde que ela vai, para qual parte do guincho, do A-frame. Esse controle aqui, ele tanto pode acionar lá aquela HPU que nós vimos, né, para comandar o guincho, o carretel, como tem controle aqui para acionar também o A-frame, né, que está ligado em outra HPU. Então esses controles, eles não estão ligados somente a uma HPU, pode estar ligado a mais de uma, a 2 ou 3 HPUs, a motores hidráulicos independentes. Tem A-frame que utiliza motor hidráulico. É necessário então você estudar. Quando fizer na manutenção a verificação se há vazamento ou não, você já vai estudando e verificando para onde vão essas tubulações. Pede o manual do sistema para verificar para onde vão esses comandos que você tem. Porque na hora que acontecer um problema, se você for pesquisar no momento do problema, você é que vai ser o problema para o seu supervisor, para o sistema, para a empresa. Então, logo de início, essas inspeções ajudam também o operador a começar a conhecer o sistema. Você lavar, limpar, você segue tubulação, vê se não está comprometida, passa a mão nela. Claro que com o sistema desligado, porque pode ter pressões aí de 1000 PSI e você passar a mão num furinho desse, vai entrar óleo na sua mão e você está encrencado. Então tem que saber, conhecer bem os riscos. Lembrar que essas inspeções, quanto mais próximas, mais perigosas se o equipamento estiver conectado, estiver ligado. Nós vemos que aqui são tubulações para um fluxo intenso, outras mais finas, né? Você aumenta a pressão, reduz a pressão, né? Dependendo de cada necessidade ali. Você pode ver que alguns comandos ali saem tubulações maiores, outros saem tubulações menores, né? O diâmetro menor, tá? E ali você vê manômetros, né? Nós temos muitos manômetros. E aí para onde vai isso? E será que continua a tubulação metálica? Não, você vê que ali todas elas terminam ali, do lado. E dali elas vão, de acordo com o projeto, elas vão conectar através de mangueiras especiais. Tem mangueiras de 15 metros, de 25 metros, 30 metros, né? Mangueiras mais curtas, de 1 metro, 1,5 metro, mas são mangueiras que têm que ser certificadas, têm que ser conectadas corretamente. Esses manômetros eles vão ajudar muito na hora, no controle, você saber se está acontecendo alguma coisa. São as partes sensíveis, que nem você tem tato, paladar, audição e visão. Aquilo ali é como se você tivesse, você tem que incorporar o seu corpo. Né? Você tem que vestir isso aí como se fosse parte de você, né? Um avatar, né? E aí você controla ele facilmente. Alguns colocam até monitores para você acompanhar o lançamento, dependendo do projeto, conforme eu falei, tá? Aqui você vê aqui as conexões e eles até colocaram uma plaquinha para facilitar, né? Para
para quem for fazer a manutenção, saber que comandos são esses aqui. Esses aqui são os comandos lá em cima, as alavancas. Né? Para onde que vai? Né? O que ele faz? Ele vai para a HPU do guincho? Vai para o lançamento lá do A-frame? Né? Para algum motor? Então é necessário você ter esse conhecimento. E saber ler aqueles circuitos, porque você vê, quem assim não conhece, vê, parece, poxa, está tudo embolado ali, um tubo passando na frente do outro, como é que eu vou saber o que é isso? Vou ter que seguir aqui. Se você tiver o diagrama, né, o esquema de todas essas ligações, fica mais fácil. Você vai procurar o controle X e ver o que ele comanda. Então você vai seguir aquela linha, você já sabe para onde vai. Vai para HPU, vai para o controle lá do guincho, do carretel, né, do sem fim, né, para enrolar o cabo. Vai para o freio hidráulico, vai para acionar o A-frame, desdobrar ou dobrar alguma parte, tá? Nessa parte teórica é importante, eu vou ter que ler para vocês aqui, eu sei que às vezes é muita teoria, mas é importante para você ter uma ideia de como funciona esse circuito básico da HPU. Né? Ela tem um circuito, só lembrando que ela tem um circuito para o freio hidráulico, que pode interagir com uma válvula de carga do circuito. Se essa válvula de carga ela também é regulável. E geralmente você vê que se você para de acionar, ela vai te ajudar a frear, ela segura o RV no alto. Se você não tiver essa válvula de carga, ou ela não estiver funcionando corretamente, você tem que ficar acionando a manete para segurar o peso do RV. O que não é bom. Não é emergência, se você largar, o RV vai continuar descendo. Essa válvula de carga para o RV, para a rotação do carretel. E junto com ela também, alguns modelos têm um freio mecânico, com uma cinta, acionado por um mecanismo de ar comprimido. É um circuito até interessante que ele vai auxiliar nesse freio hidráulico. Se a válvula de carga ela não estiver bem regulada, e o RV começar a descer devagarzinho, mesmo que você às vezes nem perceba, mas ele está descendo, essa cinta, esse freio, né, no tambor, é um freio a tambor, essa cinta fica ali, ela vai ajudar a segurar. É claro que não adianta utilizar esse freio sem o freio hidráulico, que vai sair um fogaréu lá, vai queimar, uma fumaceira, mas numa emergência ela funciona como num freio de emergência de elevador que caiu, né, e ele é acionado nas laterais. Caiu essa cinta, se desligar o circuito elétrico, a parte toda, ela vai se aproximar, que vai eletricamente, né, ele mantém a cinta aberta. Então, se faltou energia elétrica, isso é até interessante de saber. Porque às vezes o freio não quer desacionar. Será que o relé, o magneto está operando? Né? Será que tem ar comprimido? Será que tem eletricidade ali? Tem uma série de coisas que você tem que saber. Então, nesse caso, a HPU ela possui dois circuitos em loop, um fechado e um aberto. Tá? Essa HPU, você vai ver uma bomba dentro de outra. Tá? Então, vamos ver aqui. Primeiramente, ao ligar o motor com mais de 100 HP, que nesse caso que nós mostramos, este aciona por acoplamento uma bomba de deslocamento variável em loop fechado. Essa bomba, depois vocês vão ver num desenho aqui que eu vou colocar para vocês, você não consegue identificar ali de imediato onde está essa bomba. Ela está dentro de outra bomba, da carcaça de outra bomba.
Tá? Então existem essas possibilidades. É claro que pode estar do lado de fora também, depende do modelo. Então essa saída ela é desenvolvida pela bomba, ela é realizada através de um EDC. O EDC é um controle, circuito eletrônico de controle, tá? Externo, que é acionado eletronicamente. Então você tem ainda um joystick eletrônico para você acionar isso aí. Então aí já não é, para você ver, naquele guincho lá, tudo hidráulico, tá? E aqui nós estamos vendo que tem que ter um controle elétrico também, que não estava lá sendo apresentado ali, para você manter esse deslocamento controlado e guiado proporcionalmente, porque ele está ligado a uma válvula proporcional. Talvez vocês não recordem, mas eu mostrei um circuito hidráulico onde tinha esse controle para a direita, para a esquerda, era com controle proporcional. Integrando a bomba está outra bomba chamada de bomba de carga. Essa bomba de carga, né, ela provê, o que ela tem que prover? Um fluxo de óleo através do circuito para a sua refrigeração. Então ela está ali dentro também, dessa carcaça. A bomba de carga, ela precisa fazer com que, além de refrigerar, de manter o fluido circulando pelo circuito todo, né, ali, circuito básico, e ela filtra também. Você pode ter filtro nessa linha. Então, o objetivo principal é refrigerar, manter uma pressão positiva durante o fornecimento de óleo, né, para ela não cavitar também, a outra bomba não cavitar. E com esse circuito de baixa pressão, você tem fluindo o óleo no circuito de controle, você permite a lubrificação de todo o circuito interno. Foi aquilo que eu falei, é a função dela. A pressão desenvolvida por essa bomba de carga, ela vai ficar em torno de no máximo 600 psi. Não, dificilmente vai acima disso. Tá? O circuito possui manômetros e filtros dedicados. Então, é outra coisa que você deve buscar saber quando for fazer uma manutenção, uma inspeção, com ela ligada, você sabendo assim, o supervisor está funcionando corretamente? Tá. Você pode anotar no seu tallybook essas pressões, para você saber, caso ocorra algum problema, você vê e a pressão não está mais a mesma, ela caiu, ela aumentou, você pode até informar isso. Se ainda não souber fazer a manutenção, ou quando souber fazer a manutenção, isso já é um indicativo para você de que ou um filtro está obstruído, ou há um vazamento, ou a bomba está com problema. Então é importante você anotar essas pressões, porque possui muito manômetros, filtros dedicados. Então a pressão para acionamento da gearbox, que já é a pressão mais alta, mais elevada, que vai acionar o carretel do guincho, ela pode ser em torno de 7.500 psi. Dá para matar você, fura tua barriga, atravessa, você nem vê o que aconteceu. Então, com muito cuidado, não fica próximo, proibido ficar próximo dali. É um circuito à parte com mangueiras, são mangueiras com polegadas bem acima de 2 polegadas. Então, mas depende do projeto. A gente não pode estabelecer, é de 2 polegadas, 2 polegadas e meia, é de 4 polegadas, não pode. Depende do circuito. Então são especiais, tem blocos de válvula de controle com a direção de fluxo, blocos na saída especiais, né? E tem um circuito level wind que vai ajudar a enrolar o cabo, né, no carretel. Esse circuito ele é independente também, você pode estar acionando lá ou pode deixar ele conectado com sensores de fim de curso. Bateu, é um sem fim, ele bateu, já vai inverter e vai voltar, né, enrolando o cabo. Mas é claro que às vezes pode dar um erro de milímetros ali, que com o passar do tempo pode chegar a metros, então o cabo fica afastado. Na hora que você olhar, você tem que estar observando isso. O operador do guincho de lançamento, ele tem que observar isso também. Estado do cabo,
por onde o cabo está passando, se está passando corretamente, se não está afrouxando com o lançamento do ROV, se não está extensionando demais. Tudo ali pode ser uma informação útil para quem está lá pilotando, que pode ser você também, a sua vez, se estiver pilotando. Se ninguém te avisar, o cabo esticou, vai arrebentar. Aí já era, acabou. O cabo está frouxo demais, vai embolar tudo no fundo, está caindo o cabo no fundo. Já vi isso acontecer, chegar lá, tá uma montanha de cabo no fundo que o cara não parou de pagar. E nem viu que estava, né, sem peso, estava só com o peso do cabo. Então, esse circuito de level wide, esse acionamento independente, tem que ser observado também, né? Ele tem uma válvula, conforme está aqui, válvula redutora de pressão e um circuito eletrônico de controle. Tá bom, pessoal? Por enquanto é isso aí.